Sabe que eles dizem por aí que a alegria de pobre dura pouco, não é verdade? Mas sabe o que mais dura muito pouco? É a perda de peso de quem faz dieta. Você perde alguns quilinhos aí com muito esforço, mas logo a perda de peso atola e você volta a comer normal e no final acaba ainda mais pesado que quando começou. No entanto, essa história não precisa ser assim. Hoje eu vou te contar como eu mesmo faço para emagrecer de uma forma mais acelerada e, claro, evitando o platô. E tudo que é preciso é se entender alguns simples princípios. No mais, bem-vindo de volta ao meu canal. Sou Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional e também autor best-seller. Eu ajudei quase 100 mil pessoas a emagrecerem de vez com os meus programas e agora eu tô aqui ajudando você a emagrecer de vez de forma natural, recuperar um corpo que te faça sorrir na frente do espelho. E sempre tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso e de preferência sem balelas. Então vamos lá, em se tratando de emagrecimento, eu quero que você entenda que existem duas variáveis importantes aqui. A primeira delas é a velocidade do emagrecimento, naquela onde a maioria das pessoas tende a focar, não é verdade? Agora, a segunda, um tanto ignorada, é o que eu chamo da distância do emagrecimento. Então nós temos a velocidade do emagrecimento e a distância do emagrecimento. No geral, é assim que acontece. Quanto mais rápida é a velocidade do emagrecimento, mais curta é a distância dele. Ou seja, quanto mais rápido você perde o peso e celebra, mais cedo você vai atolar, o corpo vai resistir e você vai atingir o platô. Então você vai ter um emagrecimento mais curto, você vai perder peso aqui no curto prazo e já para. A totalidade de peso perdido será muito menor quando a velocidade de peso perdido for mais alta. No geral é assim. Por outro lado da moeda, ou do outro lado da moeda, nós temos o oposto, que na verdade quanto menor é a velocidade de emagrecimento, mais longo este emagrecimento tende a ser. E nós já vamos ver exemplos disso, não é verdade? Agora convenhamos, essas duas opções não são tão boas, O emagrecimento rápido e curto ou lento e longo, As duas opções não são boas. E para nossa sorte, existe uma terceira, mas muito pouca gente sabe, que é a minha favorita, na verdade, que é o emagrecimento um pouco mais acelerado e não curto, não longo, mas sim completo. Ou seja, é emagrecimento acelerado e completo no sentido de você eliminar tudo que você tem para eliminar, sem que o corpo resista e pare a sua perda de peso antes da hora correta. Agora, para se fazer isso, nós precisamos entender alguns outros princípios que, sinceramente, não são muito divulgados ou entendidos por aí. Mas vou tentar facilitar para você aqui, como sempre. Entenda comigo aqui essa fórmula, que eu chamo da fórmula da velocidade do emagrecimento. Então, a velocidade do seu emagrecimento, basicamente, será a diferença entre a sua taxa metabólica, e a quantidade de calorias que você ingerir na sua dieta, subtraindo disso o quanto você gastou em exercícios físicos, em atividade física. Então, a velocidade do emagrecimento, que é a quantidade de gordura que você elimina por dia, digamos assim, é igual à taxa metabólica. O que é a taxa metabólica? Basicamente, é a quantidade de energia que o seu corpo irá gastar por dia automaticamente para sustentar o seu corpo funcionando. Então, em mais detalhes, por exemplo, o seu sistema digestivo, ele precisa de energia para poder funcionar corretamente. O seu sistema cognitivo, o seu cérebro e tudo mais, tecidos musculares precisam de energia, processos de reparação do corpo, conversão hormonal, Teu próprio sistema imunológico também demanda boa energia para funcionar corretamente e também outros muitos processos metabólicos que acontecem sem você mesmo saber. Ainda assim, movimentação no geral, se eu estou sentado gravando esse vídeo mexendo na minha mão assim, isso também consome energia, por mais que você fique sentado, move a mão, move a cabeça. Então, essa atividade normal dia a dia também requer energia, está incluída aqui na taxa metabólica. E claro, muitas outras coisas extras, como a própria disposição e bom humor. Pouca gente sabe, mas disposição, bom humor, etc. são coisas que demandam bastante energia. Se o teu corpo não tem energia suficiente, ele não vai te dar supérfluos como bom humor, disposição, etc. Então tudo isso é basicamente a sua taxa metabólica. Quanto seu corpo precisa de energia para funcionar otimamente por dia, tá? Então beleza, a gente pega isso e subtrai então o quê? A gente subtrai a sua dieta, ou seja, tudo o que você ingeriu na forma de comida e bebidas também. E dessa quantidade de calorias, digamos assim, que você ingeriu na sua dieta, nós subtraímos o que você gastou com a sua atividade física. E aqui, atividade física são exercícios físicos intencionais no geral, tá? Então, exercícios físicos intencionais. Então, a diferença entre essas duas coisas vai te dar um saldo calórico aqui, que vai ser a velocidade de emagrecimento que você vai ter. Agora, vamos ver um exemplo para ficar mais claro para você tudo isso, tá? Então, imagine o seguinte, que a sua taxa metabólica seja de 2.000 calorias por dia. O seu corpo precisa de 2.000 calorias por dia para se
manter no mesmo peso. Aí você tem uma dieta onde você ingere 2.000 calorias também, e uma atividade física, um exercício físico, onde você queima 150 calorias por dia. Então você pega essa dieta de 2.000, né, subtrai 150 calorias que você aí gastou com atividade física e você subtrai esse total da sua taxa metabólica de 2.000. O resultado vão ser 150 calorias por dia. Essa vai ser a sua velocidade, que se traduz em 21 gramas de gordura por dia, que basicamente significa que você vai perder 5 quilos de gordura em 238 dias, ok? Então, quando eu falo em queima de gordura aqui, eu estou desconsiderando eliminação de líquidos, etc. Perda de gordura mesmo. Então, como sou para você perder 5 quilos em 238 dias? Muito lento, né? Então, esse é um bom exemplo aqui do emagrecimento bastante lento e bastante longo, né? Se você viver 10 anos perdendo peso nesse ritmo, você provavelmente vai aí conseguir atingir seu objetivo sem efeito platô. Mas, sinceramente, não é isso que as pessoas querem, certo? No outro lado da moeda, a gente tem um exemplo oposto aqui, onde a gente tem 2.000 calorias também com sua taxa metabólica, só que agora você decide fazer dieta, decide emagrecer de verdade e fazer o melhor que você pode. Então você come agora 1.000 calorias por dia somente. Você corta pela metade do que você come somente 1.000 calorias por dia e você se exercita mais, gastando agora 300 calorias por dia em atividade física. E agora você vai ter um saldo aí, um déficit calórico de 1.300 calorias por dia. Isso equivale aí a 185 gramas de gordura por dia que você potencialmente pode perder. E agora você vai perder 5 quilos em somente 27 dias. Agora soa muito melhor. Porém, esse é um ótimo exemplo aqui de um emagrecimento que é rápido e curto. Então, se você fizer isso, você vai logo notar que você vai o quê? Atolar o seu emagrecimento. Alegria de pobre dura pouco, alegria de quem faz dieta dessa forma dura muito pouco. Agora vamos ver algo aqui muito interessante também. Antes disso, é sua hora agora de dar um tapa nesse botão de gostei, se esse tipo de informação te ajuda a entender as coisas melhor, se é útil para você. Então me dá um voto de confiança. Se você não segue o canal aqui ainda, o que você vê aqui você não vê em outro lugar. Então aproveita e siga o canal, liga o sininho, faz tudo. Nas mídias sociais também, você pode me seguir lá. Eu sempre compartilho um pouco da minha vida. Rodrigo Polesso, Instagram, etc. Agora, muito importante você entender o seguinte. Existe uma coisa que os métodos tradicionais, influenciadores, nutricionistas, o pessoal que vê emagrecimento de forma tradicional, simplesmente ignora nessa fórmula. Então a gente viu, a velocidade de emagrecimento é igual à taxa metabólica que subtrai a sua dieta e atividade. Então o pessoal geralmente ignora completamente uma coisa. A sua taxa metabólica, o seu metabolismo não é uma constante. O seu metabolismo irá se adaptar ao seu estilo de vida, irá se adaptar à dieta que você fizer e ao regime de exercícios que você fizer. E no geral, quanto maior aqui a velocidade de emagrecimento dessa forma, maior será o estímulo para retardar a sua taxa metabólica, ok? Então, comer menos, se exercitar mais, irá sinalizar para a sua taxa metabólica uma resistência, um retardamento para se adaptar a esse novo insulto que você está colocando no corpo. Então, a sua taxa metabólica, nessa forma, não é constante. Isso é muito importante, como a gente vai ver agora. Então vamos lá, a gente começa com o exemplo que eu acabei de falar, onde você corta o que você come pela metade, comendo somente 1.000 calorias, exercitando bastante, 300 calorias por dia, e você tem lá a tua perda estimada de 5 quilos em apenas 27 dias de gordura puramente, que para muita gente é muito bom. Agora, você continua fazendo isso e você acha que isso vai durar para sempre. Só que, como falei, a sua taxa metabólica não é uma constante e irá responder a esse tipo de estratégia. Como é que ela vai responder? Veja comigo aqui agora. Agora, a sua taxa metabólica não é mais de 2.000 calorias por dia. Vamos dizer que ela agora é de 1.600 calorias por dia. Ela retardou em 400 calorias. E você continua comendo somente as 1.000 calorias. E outra coisa, atividade física que você vinha fazendo e você continua fazendo a mesma, agora irá queimar menos calorias por dia. Por quê? Porque o seu corpo se otimizou para performar aquela atividade física de uma forma mais otimizada, gastando menos calorias. Então a sua taxa metabólica desacelerou, você continua comendo muito pouco, fazendo os mesmos exercícios que agora gastam menos caloria, e o resultado disso é que o seu saldo agora é de somente 800 calorias por dia, se traduzido em 150
114 gramas de gordura por dia potencial e resultando agora em 5 quilos somente em 43 dias ao invés de 27. Já começou a atolar devagarzinho. Agora isso piora, porque à medida que você continua fazendo isso, a sua taxa metabólica continua respondendo e agora o teu metabolismo começa a congelar e agora vamos dizer que ele gasta somente 1.200 calorias por dia, reduzindo ainda mais das 1.600, não é verdade? E você continua passando fome e continua fazendo os exercícios, só que agora você tem um pouco menos de vontade do exercício, menos energia, então você acaba gastando somente 100 calorias por dia em exercícios físicos. Isso tudo agora vai resultar num saldo de apenas 300 calorias por dia, na verdade, que no geral vai significar que você vai perder os próximos 5 quilos somente em 119 dias. Então você vê o que está acontecendo. À medida que você segue essa intervenção errada de passar fome, de exercitar mais, o seu metabolismo responde de forma igualmente forte, retardando tudo, e não é por nada que o seu emagrecimento começa a atolar rapidamente. E esse é um exemplo de você fazer o quê? Emagrecer rápido, de forma errada e atolar rapidamente. Emagrecimento rápido e muito curto. Mas você acha que esse é o final da história? Claro que não. Isso pode piorar muito ainda. Infelizmente, piora e talvez você se relacione um pouco com esse tipo de coisa que vai acontecer. Então vamos lá, voltando. Você está lá comendo ainda na tua dieta forte que funcionou no começo, né? Mas não funciona mais. Por que não funciona mais agora? Você está entendendo, né? Continua passando fome, continua fazendo exercícios e teu déficit calórico lá foi 300 calorias por dia somente agora. Está perdendo peso muito devagar, apesar de todo o teu esforço. Só que chega uma hora que é o seguinte, a sua força e vontade vai se esgotar, porque você não consegue se exercitar sem vontade e comer com um passarinho passando fome por muito tempo, certo? E você ainda mais não vê resultado na balança. Então você se desanima e é óbvio que você vai ter que precisar voltar a comer um pouco mais normal, não é verdade? E é justamente que isso acontece. Uma hora ou outra, isso vai acontecer. Só que agora o teu metabolismo está naquela situação que você o deixou, treinado a gastar pouca energia e maltratado. Então você vai começar agora deste ponto no fundo do poço. Então à medida que você agora começa a comer, digamos, 1.900 calorias por dia, que ainda assim é menos do que as 2.000 que você começou, né? E você começa a exercitar menos ainda, então continua gastando, digamos, 100 calorias por dia. Agora, o seu déficit calórico não existe. Agora você tem um superávit calórico de 600 calorias por dia, porque a sua taxa metabólica está no chão ainda. E isso vai resultar no quê? Na pior coisa possível. Agora você vai ganhar 2,5 kg em apenas 30 dias. Você inverteu tudo e começou a ganhar peso rapidamente. Aí você pensa que emagrecimento não é pra mim, não é pra minha idade, ou a minha genética é ruim. Quando a verdade está na sua cara. Foram os métodos que aconteceram e falta de conhecimento de como o corpo funciona que resultou nessa situação frustrante e catastrófica aqui de você estar numa situação onde você está ganhando peso rapidamente agora. Então, para você conseguir ter aquele emagrecimento acelerado que eu falei e completo, né, sustentável ao longo do tempo, até que você atinja o seu peso ideal, você precisa entender como isso funciona. E o passo, né, os primeiros passos para você fazer isso é entender o seguinte, que é crucial aqui que você mantenha a sua taxa metabólica alta enquanto você faz a sua estratégia, o seu protocolo de emagrecimento, para que você sustente uma velocidade acelerada ainda. E quando você permitir que a tua taxa metabólica se reduza, você reduz invariavelmente também a sua velocidade do emagrecimento, né? E o ponto mais importante é o seguinte, que a sua dieta e o seu regime de exercício irão afetar a sua taxa metabólica. Então, quando você resolver emagrecer, a velha forma de comer pouco, não importa o que você come, só corta as calorias, come menos que você gasta e se exercite mais, né? Isso aí não funciona comprovadamente, a gente sabe disso. Então, o que eu faria, que é o que eu faço, na verdade, o que eu recomendo que se faça, é você entender que 90% do foco precisa ser na dieta durante o período, né? E na escolha de alimentos que favoreçam a produção de energia no corpo e não o seu estoque, dando mais vazão natural ao excesso de gordura estocada. Veja que eu não falei em focar em calorias, em comer menos ou em cortar carboidratos, em fazer jejum prolongado e frequente. Eu não falei isso, eu falei em focar numa alimentação que favoreça a produção de energia no corpo, né? O bom funcionamento hormonal, que funcione de forma a liberar, dar vazão à sua gordura estocada. E aqui eu estou falando em
comer boas proteínas, né? Eu sempre falo de origem animal, de qualidade, bons carboidratos também, que são facilmente digeridos e amigos do intestino, e também boas gorduras, que são anti-inflamatórias e promovem um alto metabolismo e não um baixo metabolismo, como é o caso dos óleos de semente, os óleos de cozinha geralmente, certo? Eu falo disso muito em outros vídeos. Então, focar mais na qualidade da alimentação e não na quantidade dela. Eu sempre venho batendo essa tecla há muito tempo. E em termos de exercícios físicos, né? A primeira coisa é você começar a fazer exercício físico somente quando você começa a sentir um pouco mais de vontade de se movimentar. À medida que você foca numa alimentação correta, em poucas semanas você vai notar um aumento de energia e disposição. E é nessa hora que exercícios físicos são bem-vindos. E quando você decidir fazer exercícios físicos, que sejam exercícios leves, que favoreçam a detoxificação e circulação também linfática e sanguínea do corpo, como simplesmente uma caminhada relaxante, que eu falo várias vezes aqui. E também exercícios poderosos que não adicionam estresse a um corpo que já está com disfunção energética, ok? Então, alguns exercícios curtos que estimulem a sua massa muscular são muito proveitosos, como exercícios ex-forte que eu tenho, mas exercícios naturais com o peso do corpo, etc, bem feitos, são ótimos, e as caminhadas que eu falei também. Afinal, 90% do foco do emagrecimento e dos resultados vem da sua alimentação, e essa é uma alimentação que não mais suprime a sua taxa metabólica, mas sim libera o seu metabolismo para queimar solto, liberando a gordura estocada. Então vamos um sumário rápido aqui para você anotar e recordar, ok? Primeira coisa, emagrecimento forçado é um emagrecimento curto. Começar uma dieta comendo o mínimo e se exercitando o máximo é a forma mais rápida de parar de perder peso logo, e quando isso acontecer, você não terá mais nenhuma margem para fazer mais nada. A visão tradicional do emagrecimento basicamente entende o corpo como uma calculadora e ignora completamente a peça-chave de tudo, que é o seu metabolismo, a sua taxa metabólica e o impacto que a sua dieta e exercícios tem nela. E em linhas gerais, a melhor estratégia, que é aquela que eu mesmo uso, como eu falei, é começar focando-se 90% dos seus esforços na alimentação. Não focar em comer menos, focar em comer melhor. Isso é crucial. Foque em alimentos de fácil digestão e densamente nutritivos que maximizam a sua saciedade e agilizam o seu metabolismo. E eu recomendo, obviamente, uma alimentação forte, com boas proteínas, bons carboidratos e boas gorduras. Eu vou falar muito mais de alimentação nos próximos vídeos, então fique ligado. Depois de algumas semanas com essa alimentação, note se você tem mais disposição e energia. Se sim, eu recomendo exercícios curtos e que desafiam os seus músculos de forma integrada, ou simplesmente uma caminhada relaxante. O mais importante não é o gasto calórico dos exercícios, mas sim o impacto metabólico deles. A chave mais importante para emagrecer é fazer isso buscando liberar o seu metabolismo e não suprimindo ele. Para esse vídeo não ficar longo demais, eu vou falar mais sobre a forma metabólica de se emagrecer, né? O método metabólico de se emagrecer no próximo vídeo, e como ele é infinitamente melhor, mais potente, mais poderoso, mais eficiente e prazeroso de se seguir, na verdade, do que as formas tradicionais que o pessoal faz aí todo dia. Quando nós entendemos um pouco mais sobre como o corpo funciona, nós não precisamos mais maltratá-lo, mas sim apoiá-lo. E dessa forma, o emagrecimento não precisa mais ser forçado, mas sim apenas permitido. E isso é o que eu chamo de emagrecimento sem volta. Aquela coisa que faz você olhar no espelho e ter aquele susto na frente do espelho quando você vê resultados como o do André Lobato de hoje aqui. Ele falou: eu gostaria de agradecer o Emagrecer de Vez, eu comecei a seguir a orientação do Rodrigo com 172 quilos e hoje já estou com 126. No total foram 46 quilos eliminados em 7 meses de alimentação forte. O André aqui, 46 quilos eliminados. Incrível, pessoal. Parabéns, André. E se você quer cortar caminho e já pegar tudo pronto para começar o quanto antes, embarcando em um passo a passo verdadeiro que te guia refeição por refeição, dia a dia, semana a semana, com listas de alimentos completas, receitas incríveis, originais, práticas e saborosas para você fazer, cardápios de exemplo para cada fase do processo, fotos das minhas próprias refeições como exemplo, áudios motivacionais diários e absolutamente tudo que você precisa para suceder, tudo guiado em vídeo por mim. Entre no meu mais novo e poderoso programa, o Acelerador Emagrecer de Vez. Você pode testar tudo isso em você sem risco algum e todas as chances de mudar o jogo para você, entrando agora aí em aceleradoremagrecer.com.br. Dá uma olhadinha lá e nós nos falamos no próximo vídeo. Forte abraço!